Sabe, nesse exato momento, enquanto a nossa voz está chegando aos fones de quem nos ouve, tem uma tempestade invisível acontecendo. Uhum, o tempo todo. E a gente nem percebe. Exato. Tipo, sinais de Wi-Fi, frequências de antenas de celular, ondas de rádio, tudo isso cruzando o ar, atravessando as paredes e, inevitavelmente, atravessando os nossos corpos. É. E o ponto principal é que a gente costuma ver isso só como, sei lá, uma conveniência tecnológica, né? Pois é. Mas e se essas frequências forem, na verdade, agentes físicos e químicos superativos na nossa própria evolução biológica? Agentes que são tão reais e imponentes quanto, tipo, o clima, a gravidade ou até a comida que a gente come. Nossa, isso muda completamente o jogo. A gente tem essa mania de tratar a biologia de um lado e tecnologia de outro, como reinos separados. Uhum. Mas sobre uma lente mais profunda, essa sopa de ondas invisíveis faz parte do nosso ecossistema imediato. Cria aquela ilusão de que evolução é algo lá do passado, sabe? Ah, sim, fósseis poerentos, dinossauros. Isso. Mas a verdade é que ela é um processo brutalmente ativo no segundo que a gente está vivendo agora. E é exatamente essa a missão da nossa imersão de hoje. A gente vai desempacotar um material fascinante, que é o livro Origens da Vida. Ele foi publicado em 2021 por Edson X. E olha, a proposta central desse livro joga uma bomba naquilo que a gente aprendeu nas aulas de biologia da escola. Total. Ele introduz um conceito inovador chamado seleção biométrica. E o argumento dele é que essa seleção biométrica simplesmente substitui aquela velha ideia da seleção natural do Darwin. Ele tira o ambiente daquele papel de cenário passivo e coloca ele como um agente interdependente e totalmente ativo, né? Sim. E o nosso objetivo hoje é mapear essa imensa teia da vida, digamos assim. Tentar entender como energia, biomas, tecnologia e o nosso próprio intelecto se misturam num motor único. Um processo onde o acaso simplesmente não existe. Não tem sorte biológica. São só leis físicas e químicas ditando as regras de quem sobrevive. Mas peraí, pausa rápida. Certo, vamos desempacotar isso. Porque afirmar que a seleção natural não existe é uma alegação gigantesca. Ah, com certeza. Bate de frente com tudo, né? Pois é, a gente aprendeu a vida inteira que a evolução funciona meio que como uma loteria genética. Tipo, o ambiente muda e se um organismo, por puro acaso, nasce com uma mutação vantajosa, ele sobrevive e passa isso pra frente. Uhum. A clássica historinha da girafa de pescoço longo. Isso, mas o material tá dizendo que isso tá errado. Ou que a história tá pela metade. Como que a gente explica a diferença exata entre essa biometria e o que a gente viu na escola? Então, a história foi contada meio que do avesso, sabe? Não é que a adaptação não exista, mas esse mecanismo do acaso, ele é uma ilusão. Tá. Na seleção biométrica, o ambiente físico-químico molda ativamente o organismo, e o organismo molda o ambiente de volta o tempo todo. E ele cita muito a teoria do caos do Henri Poincaré para explicar isso. Ah, o Poincaré. Para quem não lembra, ele é aquele matemático muito associado à ideia do efeito borboleta, certo? Exatamente. A ideia de que sistemas complexos parecem caóticos de fora. O Poincaré argumentava que, quando a gente olha para uma tempestade, parece tudo aleatório. Vento batendo para todo lado, raio caindo. Uma bagunça total. Isso. Mas, na verdade, a complexidade dessa tempestade exige procedimentos matemáticos e físicos que são absurdamente exatos. Se a pressão, a umidade e a temperatura não combinarem ali de forma perfeitinha, a tempestade nunca ia existir. Nossa! E o argumento do livro é que a biologia segue essa mesma regra. Perfeito. Os fenômenos biológicos seguem essa exata mesma lógica. O que a biologia tradicional adora chamar de acaso, a seleção biométrica diz que são só leis físicas e químicas que nós, humanos, ainda não deciframos direito. Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso com uma analogia. É tipo fazer pão. Fazer pão? Como assim? É, tipo, quando a massa cresce no forno, ela forma umas bolhas tortas, a crosta racha de um jeito meio caótico, o pão parece ter um formato aleatório no final. Ah, sim. Restrita entre o fermento, o calor, a água, o glúten. A matemática ali é impiedosa. A gente só não enxerga as moléculas a olho nu. Olha, uma analogia excelente. É bem por aí. A matemática é exata na biologia também. Inclusive tem um exemplo bem sombrio no texto sobre isso. Sombrio. Lá vem.
Imagina um rato que está tentando fugir de alguma coisa e entra num buraco estreito na parede. Ele entala, não consegue sair de jeito nenhum e morre de fome ali mesmo. Credo, que agonia. É triste, né? Mas a biologia clássica ia dizer que ele foi inapto, ou que ele teve um péssimo azar. Ah, claro, falhou na seleção. Isso, mas a visão biométrica diz que ele foi vítima de uma equação mal calculada por ele mesmo em tempo real. Caramba. É porque o espaço do buraco, a massa corporal do bicho, a energia gasta no desespero de tentar se soltar, tudo isso gerou uma biometria insustentável. O ambiente, que é físico, simplesmente cobrou a conta. Uau. É uma visão super pragmática, super matemática da morte, né? Uhum. Mas olha, se tudo é uma equação tão rígida, como é que a gente explica as esquisitices da natureza? Porque, tipo, a natureza oscila demais. Aquelas coisas que não parecem fazer o menor sentido lógico. Tem algum exemplo em mente? O material fala da cobra cascavel. Eu achei muito intrigante, porque o chocalho dela não parece uma certeza matemática. Ah, Cascavel é fantástica para ilustrar isso. Ela mostra como a natureza usa a incerteza antes de consolidar uma certeza. Como assim? Quando a cobra agita aquele chocalho, ela não está fazendo uma coisa só. Ela gera 5 campos biométricos diferentes simultaneamente no ambiente ali em volta dela. 5. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Olha só, aquele som pode afastar um predador que estava chegando perto. Pode atrair um predador maior que caça guiado pelo som. Pode afastar uma presa que ela estava quase comendo. Isso dá 3. Isso. Quarto, pode atrair uma presa curiosa que vem ver o que é o barulho. E quinto, pode não acontecer rigorosamente nada. Caramba! Ela basicamente joga um dado no ambiente e o ambiente responde. Exato. E a certeza só se revela depois dessa interação. Mas tem respostas do ambiente que parecem filme de terror, como você disse das esquisitices. Sim, e é aqui onde a coisa fica realmente interessante e meio perturbadora. Se a gente olhar para as Ilhas Galápagos, os famosos tentilhões de Darwin sempre foram os garotos propaganda da evolução. Os passarinhos fofos que mudam o formato do bico para quebrar sementes diferentes, né? A clássica aula de biologia. Isso mesmo. Mas eu fiquei perplexa quando li que uma dessas espécies mudou de cardápio de um jeito muito bizarro. Eles viraram aves vampiras. Ah, os tentilhões vampiros. Essa história é pesada. Muito. Eles pousam em aves maiores, tipo os atobás, e ficam bebendo o sangue delas. Como que um passarinho comedor de semente vira um Drácula físico-químico do nada? Então, pensa na pressão biométrica extrema que rolou ali. Em ilhas isoladas, a disponibilidade de água fresca e de semente pode cair a zero quando tem secas muito longas. Tá, e aí o que sobra? Sobra sangue. O sangue dos outros animais é líquido, é cheio de nutrientes, de calorias, é uma fonte de energia química formidável. O ambiente empurrou aquele passarinho contra a parede. Nossa, ou bebe sangue ou morre. Basicamente. Aqueles que tinham um metabolismo flexível o suficiente para tolerar a digestão de ferro e proteína crua do sangue e a agressividade de atacar outras aves, esses sobreviveram. Ou seja, a necessidade calórica vence o comportamento original do bicho. Sempre. A energia fala mais alto. Mas e quando a adaptação acaba matando o próprio bicho? O texto cita os porcos selvagens da Indonésia, os babiruças. As presas deles crescem tanto, curvando para trás, que acabam perfurando a própria cabeça. Furam o crânio ou o céu da boca, matando o porco. Como que uma lei fisicoquímica de sobrevivência aprova um erro de design tão bizarro e fatal? Esse é o lado paradoxal da coisa. A evolução não é uma entidade consciente procurando um design perfeito, sabe? Ela responde à pressão mais imediata. Tá, mas qual a pressão para ter um dente que te mata? Desses porcos, provavelmente, foi uma seleção sexual muito violenta, junto com disputas territoriais intensas. Ter uma presa gigantesca dava uma vantagem enorme na hora de lutar e de procriar. Ah, entendi. Compensa geneticamente na juventude. Exato. A pressão para procriar ali no início da vida dominou a equação física.
Quando o animal morre perfurado na velhice é porque aquela característica já não tinha mais nenhuma função de contenção pelo ambiente. Ele já reproduziu. Que loucura, é um campo de forças implacável mesmo. E o que eu achei brilhante é a inversão sobre quem realmente domina esse campo de batalha. Se diz em relação aos predadores? Isso, a gente costuma pensar que o leão, o tigre, sei lá, o tubarão branco, são o ápice do domínio porque eles são muito ferozes e visuais. Mas o argumento do livro é que, sob aquela aparência pacata, as plantas são as maiores predadoras do planeta. Elas fazem os dinossauros parecerem amadores. Mas como assim uma samambaia é mais predadora e cruel que um tiranossauro rex? A diferença está na estratégia. Se a gente conectar isso com um panorama maior, a gente vê que a sobrevivência não é sobre agressão visual, é sobre dominação sistêmica. Os grandes animais devoram indivíduos, mas as plantas devoram espaços inteiros. Nossa, devoram espaços? Isso. O material usa a floresta amazônica como exemplo. Se você pegar um trecho de apenas 30 metros quadrados na Amazônia, tem uma guerra química brutal acontecendo ali no silêncio. Uma guerra invisível. Totalmente. Plantas estão asfixiando as raízes umas das outras debaixo da terra, sugando nutrientes, secretando venenos para impedir que as sementes rivais germinem. E elas são tão calculistas na invasão de espaço que chegam a usar pássaros e insetos como um exército mercenário, né? É muito inteligente. O pássaro come o fruto de uma planta, voa lá para o território da planta vizinha e defeca a semente lá. A planta invadiu o espaço inimigo usando um transporte terceirizado. É muito astuto. Dá de 10-0 em um leão simplesmente mordendo o pescoço de uma zebra. Com certeza. A sobrevivência de longo prazo no motor biométrico não recompensa o individualismo. O sistema favorece a cooperação. Animais mutualistas, tipo formigas ou aqueles búfalos que andam em manadas gigantes. Eles sobrevivem mais do que o tigre solitário. Muito mais. A troca de energia num sistema coletivo é mais eficiente do que a força bruta isolada. E sobre os leões tem um detalhe que me fez repensar aqueles documentários de vida selvagem que a gente assiste. Qual o detalhe? Quando um leão abate uma gazela, a gente vê muita fúria e acha que ele é o rei forte exercendo poder. Mas o texto diz que não. Ele ataca porque o metabolismo dele exige a química da proteína naquele momento. Exato. É uma urgência metabólica. Tanto que, assim que ele está saciado, ele deita no sol e as gazelas podem passar do lado dele que ele nem liga. Pois é, a necessidade química acabou. Mas, quando esse mesmo leão briga com outro leão pela liderança do bando, aí sim a gente está vendo a lei do mais forte entrar em ação. Ele quer expandir o território. Uma coisa é fome química por energia, a outra é domínio espacial puro. E essa distinção entre devorar energia e dominar espaço traz a gente para o papel do ser humano. Sim, porque a gente pegou esse instinto territorial e levou para um campo abstrato. O campo da mente, das ideias e da cultura. A evolução cultural e a genética se fundem de um jeito bizarro. E aí a coisa fica meio assustadora, porque se o ambiente molda tudo fisicamente, como que a psicologia entra nessa seleção biométrica? O autor solta um conceito de gene cultural. Os genes culturais, isso é muito profundo. Ele diz que as nossas crenças e ideologias agem como organismos tentando sobreviver. Como assim? Você está me dizendo que uma ideologia política consome calorias de verdade? Literalmente. Olha só, o cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do nosso corpo. É um motor caríssimo de manter. E é pequeno, né? Sim, super denso. Quando você absorve um paradigma cultural ou uma crença profunda, os seus neurônios criam caminhos sinápticos físicos. Esse gene cultural, essa ideia, se instaura fisicamente na sua biometria. Tá, e o que acontece quando alguém discorda de mim? Se você é confrontado com uma ideia oposta, o seu cérebro inconscientemente calcula o custo energético. Mudar de opinião, destruir aquela rede neural antiga e construir uma nova, gasta muita energia metabólica. Espera aí, para quem está acompanhando agora, isso pode causar uma crise existencial. Quer dizer que aquelas discussões acaloradas na internet ou aquelas teimosias políticas Sim. não são só falhas de caráter ou ego, são defesas físicas do cérebro tentando economizar caloria. É o determinismo físico-químico entrando em choque direto com o que a gente chama de livre-arbítrio.
E isso vale para qualquer lado ideológico, não importa a visão. Quando um gene cultural se sente rivalizado, ele reage com o mesmo instinto de sobrevivência de um animal encurralado na selva. Nossa, a raiva que a gente sente num debate é uma defesa biométrica. Foi assim que a humanidade evoluiu através da seleção mental. A gente não tem garras ou velocidade como um guepardo. A gente tem uma estrutura corpórea transmórfica. Transmórfica. É flexível, o nosso cérebro atua no espaço-tempo selecionando informações. O Homo sapiens sobreviveu enquanto o Neandertal foi extinto justamente por usar essa capacidade de forma mais eficiente energeticamente. A mente virou a nossa grande ferramenta de sobrevivência. Mas então, pensa comigo. Nós criamos um ambiente moderno que inunda essa mente. As tecnologias. Exato, voltando para o nosso gancho do começo. A gente vive mergulhado em Wi-Fi, antena 5G, emissões de rádio. Qual é o impacto disso? Porque sob essa ótica biométrica, não tem sinal invisível que não tem um peso físico-químico, certo? Certo. É um campo de teste sem precedentes. A gente está somando essas frequências artificiais aos sinais terrestres e às emissões que vêm do espaço sideral. E como isso afeta a gente? A pergunta que o autor levanta é justamente essa. Como isso altera o organismo humano a longo prazo? O nosso corpo está sendo pressionado a adaptar os mecanismos de absorção eletromagnética o tempo todo. Então isso pode gerar novas adaptações nas próximas gerações? Com certeza. Pressões que vão alterar a anatomia e a psicologia humana. A gente não está isolado do cosmos de jeito nenhum. E falando em cosmos, o material dá uma resposta fantástica para quem duvida da evolução, né? Aquela velha história de olhar para a complexidade do olho humano. Ah, sim. As pessoas dizem, olha como o olho é perfeito, tem que ter sido desenhado por alguém. Isso, e o autor rebate com uma perspectiva esmagadora. Ele diz que, se a evolução gerou o universo inteiro com galáxias e supernovas, duvidar que essas leis criariam um simples globo colar é até falta de perspectiva. É lindo isso. A gente é filho da mesma tempestade química que formou as estrelas. Existe um gradiente universal de complexidade. E aqui na Terra ele aplica isso também para a inteligência, não é? Sim. O livro diz que o maior erro da biologia tradicional foi separar os humanos dos animais por uma barreira absoluta. Como se os animais fossem uns robôs guiados por instinto cego. Exato. Mas a inteligência, na verdade, é só uma questão de grau. Tá tudo conectado. As classificações dele são muito curiosas. Ele coloca os humanos no nível racional, aí vem os sencientes, que incluem corvos, macacos, golfinhos, orcas e até abelhas. Eles têm capacidade de cultura e até de luto, né? Pois é. Depois vem os infracientes, como crocodilos e moscas. E lá na base, os monoscientes, com as plantas e bactérias. Mas o que prova que os animais não são máquinas de reflexo é aquela anedota que o autor conta sobre o pássaro, o curruíra. Essa história é fantástica. Ele relata como observou esse passarinho em volta da casa dele e como eles começaram a interagir. E não era só o pássaro esperando migalha de pão. Não de forma alguma. O autor notou que o curruíra percebia as sutilezas no clima, as expressões do autor e adaptava o próprio comportamento. Eles criaram uma evolução emocional e mental mútua. Caramba, o animal estava lendo o ambiente humano analiticamente. Lendo em tempo real para maximizar a segurança dele. Isso leva a gente a entender que a consciência está espalhada na teia inteira. E isso me faz lembrar de uma frase do livro que é muito poética, mas que eu preciso que você me ajude a decifrar porque soa quase como física quântica. Qual frase? Ele diz: o herbívoro devora o espaço no tempo e o carnívoro devora o tempo no espaço. Ajuda a desembolar isso. É genial. Vamos traduzir isso para o metabolismo de cada bicho. Pensa numa vaca pastando. Ela é herbívora. A grama tem pouquíssima caloria concentrada. Tá, é fraca em energia. Isso. Então, para sobreviver, a vaca precisa de muito tempo, tipo horas e horas, caminhando por um campo enorme, devorando o espaço físico ao redor dela. Ela gasta tempo para consumir área. Entendi. E o carnívoro? Pensa num guepardo. A carne de uma gazela é uma bomba super concentrada de proteína. O guepardo usa uma explosão de energia absurda em poucos segundos para matar um raio muito curto. Ah, ele devora o tempo naquele microespaço. Exatamente. No fim das contas, não é uma questão de o leão ser o vilão e a zebra ser a vítima.
É só a energia física engolindo outra forma de energia física, só que em marchas e ritmos diferentes. Nossa, é o mesmo motor operando de jeitos diferentes. E olha, se a evolução é só uma adaptação de energia para o momento, então aquela imagem clássica da evolução, tipo o macaco virando um homem andando em linha reta, é uma farsa, certo? A evolução não é uma escada para cima. Totalmente. Ela é puramente adaptativa ao agora. Então ela pode, entre aspas, voltar atrás. Se um bando de leões ficar preso numa região onde os grandes búfalos sumiram e tiverem que passar gerações caçando roedores e javalis pequenos, O corpo físico deles vai encolher. O genótipo e o fenótipo vão se alterar para caber naquela nova gaveta de energia. A evolução se molda ao que tem. sensacional. E essa flexibilidade também muda a nossa definição do que é uma espécie, né? Ah, o caso da mula. É um ótimo ponto. Sim. Na escola, a gente aprende que, se dois animais cruzam e não geram um descendente fértil, o resultado não é uma espécie. A mula nasce do cavalo com égua, mas é estéril. Mas, sob a seleção biométrica, a biologia não termina na reprodução de jeito nenhum. O material crava que a mula é sim uma espécie, nascida por seleção de reprodução nula. Se a gente for usar uma analogia, é tipo dizer que um carro feito sob medida e exclusivão, que não vai mais ser fabricado porque a fábrica faliu, não é um carro. É uma ótima analogia. Ele não se reproduz na fábrica, mas está lá na rua, fazendo curva, gastando pneu, pesando na balança, igual aos outros. Exato. A mula ocupa espaço, consome calorias, gera calor, produz esterco. Ela altera o bioma ao redor dela como qualquer outro animal. Ela é um agente ativo, então ela se perpetuou naquele instante do tempo. Antica de que toda a vida veio de um único ancestral unicelular solitário, né? Ele chama de bacias e rios biométricos, várias células primordiais se formando ao mesmo tempo em poças primitivas diferentes. Ou seja, nós somos parentes de fungos, de parasitas intestinais, tudo na mesma árvore maluca. E falando nisso, eu fiquei de queixo caído com quem realmente preparou a Terra para nós. A gente sempre pensa naquele peixinho com patas saindo do oceano, né? Exato, mas o texto dá o crédito da invasão terrestre para os seres mais ignorados, os invertebrados. E as plantas microscópicas. Porque pensa bem, a Terra firme no começo era uma rocha vulcânica completamente estéril. Não tinha solo. Tá. Os vermes, artrópodes, líquens, eles subiram primeiro. Eles passaram milhões de anos literalmente nascendo, morrendo e apodrecendo nas pedras, secretando ácidos, Eles fabricaram a Terra. adubaram o chão, criaram um solo fértil. Eles prepararam o habitat ativamente para que muito tempo depois os vertebrados tivessem onde pisar. O ambiente foi construído por eles. É um trabalho de base invisível e colossal. E as leis físicas dessa base se repetem em todo canto. Pensa num pinguim e num golfinho. Ah, o fenótipo convergente. Isso, um é uma ave, põe ovo. O outro é mamífero, tem pulmão. Geneticamente não tem nada a ver, mas visualmente, os dois parecem um torpedo cinza com nadadeiras. Por que a biometria deixa eles tão parecidos? Porque a física da água, a densidade, o arrasto, a gravidade, é a mesma em qualquer oceano. A física atua como um escultor, que só tem uma ferramenta, sabe? Para caçar peixe em alta velocidade, ele empurra os dois para a mesma forma hidrodinâmica ideal. Não importa de onde a genética deles veio. Molda o corpo de dentro. Mas o autor vai além e inclui coisas que nem fazem parte do corpo do animal, como a teia da aranha. O fenótipo estendido. Como que uma teia pendurada, balançando no vento, pode ser evolução física da aranha? Porque a aranha não vai para a escola aprender a tecer. A geometria física da teia, que reage à gravidade do vento, já está embutida na memória química e genética dela. A teia é uma extensão do metabolismo operando fora do corpo. Que loucura! E essa interconexão expande, né? O autor fala em biometricidade total, englobando o sistema solar. De que forma o espaço afeta meu sono amanhã? Leis gravitacionais e radiação estelar. A Lua regula as marés que afetam ecossistemas inteiros. O Sol regula sua melatonina. Os astros coordenam o nosso ritmo biológico. Nós somos peças dançando a coreografia do cosmos. É muita coisa para processar, mas é um panorama monumental.
para tentar resumir. A evolução não é uma loteria do passado, é uma teia em tempo real. A gente foi de passarinhos vampiros até plantas guerreiras na Amazônia. Vimos que brigar no jantar de família é o cérebro economizando caloria ideológica. Exatamente. E vimos que a água esculpe pinguins e golfinhos iguais. Onde isso vai parar? O que o livro prevê para o futuro? Ele prevê uma revolução na medicina. O afastamento da química pesada, cheia de efeito colateral, rumo ao mundo físico. Máquinas de raio-x super precisas, com raios infrassensíveis que vão atacar tumores ajustando a biometria celular, sem corte e sem droga agressiva. Curar a máquina pela frequência é incrível. Para Seixá tem aquele exercício mental do final que não sai da minha cabeça. O autor pergunta: o que aconteceria se todos os seres vivos que se movem sumissem da Terra num segundo, sobrando só as plantas e bactérias imóveis? Seria o maior colapso estrutural da história. Uma tempestade biométrica e um pandemônio silencioso. Eu deixo esse desafio para nossa audiência. Imaginem as florestas sufocando no próprio excesso sem os herbívoros. O ecossistema devorando a si mesmo até achar um novo equilíbrio bizarro. A roda da vida não para de gerar. Fica o convite. Reparem nos sinais de Wi-Fi e nas ideias na cabeça de vocês. É tudo biologia em tempo real. Tudo isso é seleção biométrica.